aumentar a meta de inflação, vai estourar tudo. Nossa, aquele camarote parecia o Moisés lá com, as, com as tábuas, aquele negócio, como se tivesse aquele discurso, não pode, isso vai arrebentar o país. Daí você tem um encontro lá do BTG, que é um encontro que junta todo o mercado, e três pesos pesados do mercado dizem que não vai ter nenhuma influência no mercado. O que significa isso? Significa que esse jornalismo de papagaios, você tem dois tipos de jornalismo hoje acompanhando o mercado. Aquele jornalista que só conversa com o operador, só conversa com o baixo clero. E o baixo clero repete isso porque ouviu. E você tem aquele jornalista que nem isso faz, que ele repete o que diz o jornalista que conversa com o baixo clero. Agora, qual vai ser a consequência dessa? E o Roberto Campos Neto, que é um burocrata, era diretor de tesouraria aí do Santander, nunca pensou em economia, não tem um milímetro do conhecimento do avô, e segue ratinho de paviló, segue, não, se aumenta a expectativa aqui da pesquisa semanal do Banco Central, eu aumento a taxa de juros. Daí, depois de tudo isso, chegou à conclusão que tem que flexibilizar mais à frente, aí elogiou o Haddad elogiou ele, e tem que flexibilizar, então, aumentar a meta de inflação. Qual que é o resultado final disso? Quer saber? Nenhum. Se a meta de inflação tiver 3,5% ou 4%, nenhum. O Banco Central vai continuar com a taxa de 3,75% na Selic, e toda a estrutura, ao ano isso, mas você pega toda a estrutura de taxas do Banco Central para capital de giro. Eu estou até publicando aí alguns dados, vou publicar amanhã alguns dados aí, comparativo do mundo inteiro aí. Você pega crédito às empresas 40% ao ano. Então, digamos o seguinte, o ponto central é o seguinte: se você não mudar, de alguma maneira, esse sistema de metas inflacionárias, o Brasil não sai do lugar, não tem jeito. Não tem jeito por duas razões aí. Hoje eu até entrevistei o Ladislau Dalmor, né, que já calculou as perdas que você tem aí. Mas o primeiro ponto, você usa o câmbio para equilibrar a inflação. Quando você aumenta juros, você não quer reduzir demanda, você quer que entre bastante dólares aqui para o real ficar, o dólar ficar barato pela oferta, e com isso você baratear produtos importados ou exportados. Só que quando você permite essas variações de câmbio, você não atrai investimento produtivo nem a pau. O investimento produtivo para entrar aqui, o que ele quer? Ele quer mercado de consumo, ele quer projetar quanto que ele vai faturar em reais, e quer projetar quanto que ele vai remeter em dólares. E para fazer esse cálculo, você tem que ter um câmbio estável. Então, como ele vê, o câmbio está em 5,5 agora, daí eu começo, daí o câmbio cai para 4,5. Como é que... É uma loucura. E investimento produtivo nenhum. É impossível investimento produtivo com uma taxa para as empresas de 40% ao ano. Com o BNDES, que era o único que fornecia um dinheiro barato aí, você alterar a estrutura de taxas do BNDES para dar espaço para o mercado. Então é o seguinte, pessoal, enquanto essa financiarização mata qualquer chance de crescimento. Tempos atrás, se você era lá um profissional liberal, arrumava um capital, você montava sua pequena empresinha. Hoje não, hoje já é tudo financista. A troco de que eu vou montar uma empresa se eu consigo aplicar aqui e ganhar 15% ao ano, aí, sem risco, sem nada, a não ser que compre ações das americanas. Então, digamos, esse é o ponto central que tem que ser mexido. E daí você não sabe para onde vai o governo Lula. Nesse início, tudo bem, você está com... Você não pode dar passo maior que a perna, tem que ir devagar, tem que acalmar o mercado. Já está, eu acho que com essas últimas conversas acalma o mercado, mas e o passo seguinte? Você não tem a menor ideia. Vai ser o Lula 1, o Lula 2, que não enfrentava essa questão da financiarização. Qual que vai ser o limite aí para você? Não adianta, pessoal, se não segurar o câmbio, se não estabelecer penalizações para o livre fluxo de capitais, você não resolve o problema. Você vai continuar a ser sempre um país financiarizado.
Você pega os dados aí do IBGE, do PNAD, aí os únicos setores que aumentam esse setor de oficina, emprego de baixo valor, ou o setor financeiro. Então, não vai ter investimento produtivo. Essa aí é a maldição. É a maldição que vem com o Plano Real. Ô, cachorro. É uma maldição que vem com o Plano Real, vem com o André. O André agora está revendo tudo aí, está tendo um papel importante aí. E transformou o Brasil no país dos rentistas. Em nenhum país do mundo você tem a taxa Selic é a taxa básica. Quando você vai lá em país civilizado, você tem a taxa básica, que é muito mais baixa, e as demais taxas que você tem, taxa ao consumidor, taxa às empresas, guarda uma pequena distância da taxa básica. Aqui não, você tem uma taxa básica que já é um horror, 13,5%, e tem um crédito, cartão de crédito rotativo aí com 40% ao ano. Empréstimo às empresas, 40% ao ano. Empréstimo ao consumidor, 80% ao ano. Então, se não desmanchar essa armadilha, e daí tem um ponto, você tem que ter calma, porque você não faz da noite para o dia. Mas qual é a estratégia? Tem uma estratégia para isso? Está afim de enfrentar isso ou vai empurrar com a barriga e tudo em troca aí de umas migalhas para a Bolsa Família? Então, esse é o ponto que tem que ser colocado aí. Não adianta, Roberto Campos Neto é um cara pequeno, um cara intimidado. Você pega a Roda Viva aí, as reações dele, ele não tem dimensão de homem público aí. Aliás, o Paulo Guedes colocou ele no Banco Central justamente por isso, para não ser uma sombra para ele, Paulo Guedes, né? Então, digamos, todo esse processo que você tem de recuperação da economia, não adianta chegar e falar que acabar com a lei do teto, que é uma outra loucura, hein? Uma outra loucura, aí, que só um país que nem o Brasil, aí, você amarrar as despesas durante 20 anos. Isso eles pegaram do padrão Jorge Paulo Lema, ele tem um negócio de orçamento base zero, que é o seguinte: todo ano você tem que gastar para cada área o mesmo que você gastava no ano anterior, independentemente de aumento de demanda e tudo. Então você fez isso aqui com o orçamento do país. Então o ponto central é o seguinte: como que você vai romper essa amarra? Como vai romper essa amarra? Você não tem mais... Ô, Jack, vamos parar aí, rapaz. A representação industrial hoje aqui está enfraquecida. Você pega uma Fiesp, aí são os sindicatos que compõem a Fiesp, a maioria são sindicatos que só existem porque tem um espaço dentro da Fiesp. As grandes indústrias, você pega as grandes indústrias aí, são indústrias ligadas a commodities e tudo, que o mercado externo acaba sendo a principal referência. Então é um jogo muito pesado. Agora o governo tem que acenar. Ele tem que acenar, tem que trazer um discurso. Não é trazer medidas aí, porque você não vai fazer de afogadilha, vai ter que pensar isso. Você vai ter essa iniciativa aí do BNDES, que é uma iniciativa relevante aí desse seminário, que vai estar a André Lara, vai estar a Mônica de Bolle. A propósito, amanhã, às 5 da tarde, aqui no GGN Nova Economia, a gente vai entrevistar a Mônica de Bolle aí sobre... Por quê? Porque o Instituto Peterson, lá que ela participa, tem o Blanchard, que é um dos grandes pensadores aí contemporâneos, que mudou o seu modo de pensar depois da crise de 2008. Eles pensavam totalmente diferente. Nós tivemos aí, eu lembro quando veio aquele pacote Joaquim Levy, que aumentou a inflação, aí eles queriam segurar via política monetária, não dava certo, então achavam que era dominância fiscal, um monte de... Aquela realidade paralela que a teoria econômica cria sem ter ligação com a realidade, né? E depois disso não, teve uma reavaliação e o mundo está discutindo. Agora, essa agenda, quem tem que trazer? Quem tem que trazer é o governo, é a Fazenda. Essa agenda de discussão. Porque a mídia não... Putz, você pega as entrevistas da mídia, Jornal Nacional, Globo News, CNN, aí, só traz pessoas que pensam a mesma coisa. Só traz economistas de mercado. Para que interessa o economista de mercado? Eles têm toda uma forma de articulação, teorias que não têm relação com a economia real, com o mundo real, mas tem relação com o que o Banco Central vai fazer. Então é o seguinte, olha, se a taxa chegar em tal nível assim, o Banco Central vai puxar a Selic. Se chegar em outro tal nível, vai baixar a Selic. Então toda a ciência
em torno aí dessas metas inflacionárias é adivinhar o Banco Central, não é resolver a questão de inflação ou da economia.